Olá, muito boa tarde, tudo bem? Obrigado. Vamos lá, sem mais delongas, para a próxima mesa da 17ª edição do Festival Tarrafa Literária. Olá, tudo bem? Bom trabalho você, obrigado. E eu quero aqui trazer, olha, nós teremos 3 estreias na Tarrafa, só que vocês sabem que eu chamo primeiro as mediadoras ou mediadores e tal, então a nossa estreia também será na mediação, e eu vou trazer aqui a Gabriele Cunha, que é letróloga e criadora de conteúdo literário e cultural. Há 10 anos comanda o Livrismo, um clube de leitura dedicado a autores brasileiros contemporâneos. Então, conosco, Gabriele Cunha. Aplausos. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, o convite do José, aniversariante do dia. Gostaria de chamar ao palco meus companheiros da mesa de hoje, Oscar Nakassato, seja bem-vindo. E, completando o nosso time, Vinícius Neves Mariano. Bom, é um prazer estar mediando aqui essa conversa sobre clubes de leitura com 2 escritores que eu sou familiarizada, sou muito fã, inclusive. Quem não conhece, espero que vocês se instiguem aqui através desse papo. São 2 pessoas muito talentosas, com livros que dialogam entre eles também, de certa maneira, né? E eu sou a Gabriele, como o José apresentou. Eu trabalho com clubes do livro há mais de 10 anos. Sou mediadora, eu tenho um clube que a gente lê escritores brasileiros contemporâneos, especialmente mulheres, mas a gente abre exceções para os homens de vez em quando, né? Porque é bom, né? Aí, sejamos justas, inclusive já li nos meus clubes o livro desses autores. E eu queria começar apresentando o Oscar e pedindo para ele falar um pouco sobre ele. O Oscar é o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, com um livro chamado Nihonjin. É uma obra que trata sobre memória e pertencimento da população japonesa, nipo-brasileira aqui. E o livro mais recente dele se chama Odi-chan, que foi publicado pela editora Fósforo. Então, gostaria que você se apresentasse, Oscar, aqui para a nossa audiência e falasse um pouco sobre a sua obra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriele e Vinícius, pela parceria aqui na mesa. É a terceira vez que eu venho aqui em Santos. Estou muito feliz em rever a cidade, e eu sei que as pessoas, quando eu retornar para Maringá, que é a minha cidade, vão perguntar sobre a praia e não vou ter o que dizer, porque toda vez que eu venho a Santos eu nunca vou à praia, eu não conheço a praia de Santos, né? Mas eu tenho amigos aqui, enfim, é um prazer retornar. Então eu sou professor, eu sou um professor que escreve. A minha atividade principal é a docência. Sou professor de comunicação linguística num campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu moro em Maringá, mas eu sou professor lá em Apucarana. Então, 4 vezes por semana eu faço trajeto Maringá-Apucarana e de volta. E eu sou autor, então, como a Gabriele disse, do romance Nihonjin, do romance Odi-chan, que foi publicado ano passado pela editora Fósforo, e do romance 2, que é o autor não renega o filho, né? Mas é um filho que é renegado pelos leitores. Ninguém nunca se lembra do meu romance 2, que se chama 2, é exatamente o meu segundo romance. É um dos motivos pelos quais ele se chama 2. A Gabriele mencionou Odi-chan, né? Odi-chan é um romance que eu publiquei ano passado. E depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso. É um romance que dialoga bastante com o romance do Vinícius, porque fala sobre
o envelhecimento. Eu tenho pensado muito sobre a terceira idade, por razões óbvias, eu acho. Mas, enfim, eu acho que é uma preocupação que todos nós devemos ter, independente da idade. Os mais sortudos chegarão à velhice, os demais ficarão bem pelo meio do caminho. Obrigada. E agora, Vinícius Neves Mariano, autor de... Só estamos com o livro mais recente dele, A Pele em Flor, mas ele também é autor de Velhos Demais para Morrer, uma distopia. Então, gostaria que você se apresentasse agora, Vini, e falasse um pouco mais sobre a sua obra. Obrigado, Gabi. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, então queria agradecer ao Zé, né, pela curadoria. Já tinha vindo como leitor fã, então estou feliz de estar aqui agora conversando com outros leitores que um dia também estarão aqui em cima. Estou muito feliz de estar em Santos, porque a gente estava falando ali no camarim, eu sou absolutamente fã do Pelé, amo futebol, cresci ouvindo muitas histórias de futebol, então gosto muito. A gente estava até falando se dava para escapar da mesa aqui para ir no Museu do Pelé, mas não dava. E tanto que meu primeiro romance é de 2015 e ele é um livro sobre futebol, é um livro que se passa na final da Copa de 1950 aqui no Rio de Janeiro, né? E sobre dois personagens que caem no fosso do Maracanã antes da final começar e eles não conseguem mais assistir ao jogo, eles têm que tentar imaginar o que está acontecendo em campo a partir do barulho da arquibancada. E é a partir do barulho da arquibancada que vão surgindo, vão vindo à tona os traumas de cada um, e aí a história se desenvolve. Esse livro chama Empate, o meu segundo livro é O Velhos Demais para Morrer, que é uma distopia sobre o envelhecimento. É uma distopia, um mundo em que, basicamente, assim, na prática, é proibido envelhecer, porque todas as pessoas perdem os seus direitos com 65 anos, que no livro é chamado de a idade zero. Então, é um mundo em que o número de idosos ultrapassa o número de não idosos, e isso gera uma crise econômica, em segundo momento, uma crise social, os idosos passam a ser caçados, violentados, o governo faz uma campanha de suicídio incentivado, e a família ganha um valor para que esses idosos abandonem a vida e tal. Então, é um livro que vai falar sobre esse mundo em que o envelhecimento é quase proibido, né? A gente vê tantas plásticas, tantos cosméticos, tanta propaganda sobre isso, que a gente começa a questionar se envelhecer é possível, por mais que seja óbvio, né? Como o Oscar falou. E o meu terceiro livro mais recente é o A Pele em Flor, que é um livro de contos que saiu agora pela Alfaguara, e ele vai contar sobre personagens que eles estão no momento de tomada de consciência racial. Não só entender a sua cor, mas, na verdade, o que significa ser negro na sociedade brasileira. Acho que foi isso. É isso. Ficou completo. Bom, nós vamos conversar hoje aqui, o tema é clubes de leitores e livros, sobre como esses clubes, como eles criam ponte entre os escritores e entre as pessoas também, entre outros leitores. Mas antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a plateia. Quem aqui já participou de algum clube do livro? Que lindo! E quem já leu um livro completo esse ano ou mais? Ai, que orgulho, gente! Então, sabemos que nós aqui somos uma bolha, né? Porque, de acordo com a última pesquisa do Retrato de Leitura de 2024, pela primeira vez na história, desde que essa pesquisa começou a ser feita, o Brasil agora tem mais não leitores do que leitores. Então, eu queria começar perguntando para vocês, nesse contexto, como vocês veem o papel de clubes? Pode começar, Vini. Vamos lá, eu acho que são muitos pontos nessa pergunta, inclusive nessa pesquisa também. A gente sabe
a condição da leitura e de como a leitura se apresenta num país como o Brasil. Mas também acho que é muito importante dizer que a leitura não é feita só de um jeito no Brasil, né? A gente tem muito essa visão da pessoa que lê sentada no frio, com um chá do lado, em pleno silêncio, tomando seu chá e lendo um livro. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a leitura coletiva, a leitura que uma pessoa faz para outras, para um grupo de pessoas, ela ainda é muito forte no Brasil. Então, acho que a primeira coisa é desmistificar algumas das imagens que a gente tem sobre a pessoa que lê no Brasil. Também é muito preciso, também quando a gente fala, e quando saiu essa pesquisa, eu acho que no meio literário se falou muito sobre isso, que absurdo, que o Brasil não lê, etc, etc, mas também a gente tem que falar das condições que se dão para a leitura no Brasil, né? As condições tanto do ato de ler, mas também de adquirir um livro, de acessar um livro. A gente tem que falar das condições das bibliotecas no Brasil, as políticas públicas que envolvem, destinadas à leitura, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre o preço do livro no Brasil e quem causa esse valor do livro no Brasil e como é possível esse valor baixar. Então, a gente estava falando sobre o monopólio das vendas do livro pela internet, pela Amazon, que acaba subindo o preço do livro quando sai na editora. Então, é possível ter leis de fomento à leitura, né? E esse fomento passa por muita coisa, desde a criação do hábito, desde o entendimento do ato de leitura, dos benefícios do ato da leitura, mas também passa pelo preço, pelo acesso. E nisso os clubes, eles cumprem um papel fundamental, né? Eu tive a sorte de poder ser lido por alguns clubes e é sempre uma experiência muito maravilhosa. A leitura coletiva, ela amplifica o debate do livro, né? E o livro, a minha visão sobre o ato da leitura é a minha visão também sobre o ato da escrita, que é o de questionamento. A gente lê um livro inconsciente ou não, mas com o objetivo de questionar, né? De se colocar no lugar de outros personagens, de questionar o mundo a partir do olhar daquele personagem, de se questionar a partir do olhar de um personagem, e o clube de leitura, ele amplifica isso, ele amplifica o debate, ele amplifica a discussão, e ele retoma uma coisa que eu acho muito bonita, e aí, para fechar minha fala de um jeito circular, ele retoma esse hábito de fazer uma leitura junto, né? Tirar essa ideia de que a leitura é um ato solitário de uma pessoa intelectualizada, super intelectualizada, e aqui eu estou falando também de uma outra imagem que é da inteligência ser lida como um conhecimento formalizado, né? Então a gente corta tudo isso, a gente quebra essa imagem para trazer a leitura comunitária, e isso é muito enriquecedor. Obrigada, Vini. E para você, Oscar, como você vê essa ligação entre os não leitores e os clubes de livro que tem surgido cada vez mais? O que você acha sobre esse assunto? Eu penso que os clubes de leitura têm tornado o cenário da literatura no Brasil muito mais dinâmico, não é? Parece que isso tem se intensificado a partir da pandemia. Eu me lembro de ter participado, eu acho que de uma ou duas reuniões antes da pandemia, de clube de leitura, mas depois da pandemia, eu participei de várias reuniões de clube de leitura, reuniões presenciais e remotas, em que um dos meus livros eram discutidos. Eu lembro quando eu participei de uma reunião na pandemia, como aquele momento era importante para os participantes daquele grupo de que eu participei como convidado, não é? Eu lembro que havia um dos rapazes que participava do grupo estava com Covid. Era uma reunião remota, através de uma plataforma, acho que era Google Meet, não sei. Esse rapaz estava com Covid. Então ele estava lá na casa dele, não lembro se era casado, se era solteiro, não sei, mas ele estava lá na casa dele, solitário, né? Então ele contou, ele falou de como era bom estar participando daquele grupo naquele momento em que as pessoas estavam trancadas em casa, cada um levando a sua vida, sem muitas possibilidades de socialização.
Então, os clubes de leitura proporcionam muito isso, né? Essa coisa de você se socializar, e é um espaço de muita escuta também. A leitura já é um espaço de escuta, não é? Mas eu acho que os clubes de leitura fazem com que isso se amplifique também, porque os participantes ouvem os demais, ouvem outros pontos de vista, outras interpretações sobre a leitura, e é um espaço bastante aconchegante. É uma coisa parecida com o que está acontecendo agora, mas como são grupos menores, não é? Eu vejo clubes que têm 10 participantes, às vezes 5, às vezes maiores, de 20 ou 30, presenciais ou remotas, em que parece que é um aconchego. E quando eu participo, a aproximação é muito grande mesmo, assim. Eu ouço o que eles perguntam para mim, eu respondo. Aliás, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar respostas que eu não deveria dar. Eu fico questionando às vezes. Os autores, de um modo geral, têm se tornado uma figura muito fácil, né? Nós temos nos tornado figuras fáceis, né, Vinícius? Eu fico... porque nesses clubes, às vezes, os participantes me perguntam coisas assim: o que você quis dizer com isso? A resposta tem que ser dada pelo leitor, não pelo escritor, né? Não pelo autor. E às vezes, num momento de distração, eu acabo respondendo uma pergunta que não deveria responder, cuja resposta deveria ser procurada pelo próprio leitor. Eu fico pensando se Machado de Assis participasse desses clubes, né? Ou de momentos como esse, e se perguntassem para ele se Capitu traiu ou não, e ele respondesse que sim, ou que não, não é? Imagina, ele acabaria com deleite de tantos leitores, né? O que tem sido deleite de muitas pessoas durante décadas, né? Então, eu fico pensando muito nisso, do receio, né? De dar uma resposta que eu não deveria dar. Mas, enfim, os clubes de leitura, acho que tem vários formatos, né, Gabriele? Tem um presencial, tem um remoto. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, ele participa de um grupo aqui em Santos, que funciona assim, que achei interessantíssimo, nunca tinha visto um clube dessa forma. É um grupo de amigos que se reúnem e associam a leitura à gastronomia. Então, eles pegam um livro, o livro se associa com algum prato, alguma comida, né? Então eles se reúnem, fazem um prato e conversam sobre o livro, saboreando esse prato. Então tem diversos formatos, e acho que cada um tem as suas possibilidades, não é? Eu acho que algo interessante que acontece nos clubes também é que as pessoas fazem a sua leitura, cada participante faz a sua leitura, ouve a leitura que outros participantes fizeram também, mais ou menos entre iguais, não é? Eu sei que existem clubes de leitura que tem mediação de especialistas, o que pode ser interessante também, mas a maioria me parece que não. Então é um espaço de convívio entre leitores, não é? Entre iguais. Eu acho que isso é interessante. Oscar, que bela desculpa para sair para comer e beber com os amigos, hein? Pegando um gancho nisso que você disse, que os leitores sempre querem saber mais sobre o livro do escritor, eu queria saber se já teve um momento em que você escutou a opinião de algum participante de clube que você te surpreendeu, assim, te fez pensar: nossa, nunca tinha visto meu livro sob essa ótica. Já aconteceu isso com você? Eu estou tentando lembrar, com certeza teve. Eu não tô conseguindo lembrar agora de imediato, mas eu lembro. Você está me fazendo essa pergunta e associando agora com a questão da comida. Eu me lembro que um rapaz, ele foi inclusive o tradutor do meu livro no México. Ele é dos Estados Unidos, mas ele faz tradução para o espanhol. Ele escreveu um artigo dizendo um artigo só falando da comida em Rondim. E eu não tinha me dado conta de que tinha tanta comida em Rondim. Em Rondim fala de muita comida, né? Você vai escrevendo sem querer, naturalmente, falando sobre misoshiro, enfim. E ele fez um artigo só falando sobre a comida, não tinha me dado conta disso.
Vamos combinar uma leitura coletiva e o nosso encontro vai ser num japonês aqui em Santos. Vamos... Para mim aconteceu uma coisa muito engraçada, porém eu sou mineiro e eu fui avisado de uma forma muito engraçada de que no meu livro de contos tem café em todos os contos. E aí eu falei, gente, a mineiridade transbordou no livro. Obviamente já passei por leituras, eu acho que na verdade a coisa mais incrível, pelo menos para mim, a coisa que eu mais gosto, que eu sempre me surpreendo de quando o livro vai para a rua, é quando uma pessoa que leu entrega para a gente o que é o livro, né? Porque a leitura ela só acontece, a leitura ela não é, o livro é concreto, o livro é palpável, mas a leitura não é, a leitura é de cada um, então cada um que lê o livro é uma leitura diferente. Esse livro só existe entre a pessoa que leu e a pessoa que escreveu. E isso é muito bonito, isso é muito gostoso. Mas o que eu acho mais bonito ainda é quando a pessoa vem e entrega a leitura que ela fez para a gente. Como se ela desse para a gente um presente, assim, porque ela está dando, junto com a leitura dela, ela está entregando algo da vida dela, ela está entregando algo da visão de mundo dela. E isso é muito bonito. E isso pode ser extremamente surpreendente nos detalhes que as pessoas apontam. E aí tem histórias muito engraçadas, de a pessoa fala assim, aquele momento, aquela página que você escreve isso, e eu tenho certeza absoluta que isso não está escrito no livro, mas para aquela pessoa, foi tão forte aquilo na cabeça dela que ela acredita que sim. E eu tenho uma história sobre a pessoa entregar algo que a gente não tinha percebido, que também tem a ver com a mineiridade, que eu fiz na verdade, quando o APL foi ser lançado, teve uma cabine para influenciadores e tal. E no primeiro conto, chama Mal do Senhor, é um conto que ele vai tentar entender se existe uma possível doença entre pessoas brancas que torna elas incapazes de aceitar a liberdade de um corpo negro, né? Uma doença que começou no fim da escravidão, e aí o meu personagem segue o fio dessa doença, a história do Brasil adentro. E eu me coloco no conto. Então, o protagonista do conto é Vinícius, que é de Minas, enfim, tudo no conto vai trazendo lugares reais. E aí a gente foi fazer essa cabine, as pessoas fizeram perguntas, mas teve uma que ficou por último. Ela falou assim, Vinícius, tudo bem? Então, eu estudei em Alfenas. E eu sei muito bem de onde você está falando. Você está falando do café da praça, Aí ela começou a listar. Eu conheço a tua mãe, eu conheço não sei o quê, e é isso que significa. E por ela ter estudado em Alfenas, ela interpretou inteiro o meu conto a partir daquelas informações que ela tinha. E foi engraçado ver aquilo sendo materializado ali daquele jeito. Então sempre tem essas surpresas. Muito bom. Oscar, em seus livros há uma dimensão coletiva de identidade, algo que ecoa muito nas discussões do clube. Como a leitura em grupos ajuda a ampliar esse olhar sobre o nós dentro das histórias, de identificação com personagens e com outras pessoas ali do clube mesmo? Eu acho que a leitura em grupo proporciona muito isso, não é? Porque quando a gente pensa em leitura, o Vinícius falou alguma coisa nesse sentido na fala anterior, a gente pensa numa prática solitária mesmo, né? O negócio do chá, de que você falou. E os clubes de leitura proporcionam essa leitura coletiva que faz com que essa ideia de grupo, de pertencimento, realmente aconteça. Eu percebo muitas vezes, quando participo de clube de leitura, e não só percebo, como algumas pessoas já me testemunharam isso, pessoas tímidas que participam de clubes de leitura, e como essas pessoas acabam se sentindo pertencentes a um grupo, e como isso faz bem para elas, não é? E é algo que eu vejo também, assim, existem clubes de leitura que reúnem pessoas muito próximas entre si no aspecto de ideias, de gostar de determinada temática, mas há clube de leitura que eu percebo que há
pessoas muito diferentes, e eu acho isso sensacional, assim. Tem uma garota de 20 anos e tem um senhor de 60 que vão fazer leituras diferentes do texto, mas de alguma forma essas duas pessoas vão se aproximar pelo fato de lerem o mesmo livro, né? Então, eu acho que isso acontece bastante. Um grande barato assim que eu vejo como mediadora durante esses anos é esse embate mesmo. As pessoas, cada um tem a sua própria leitura e há um espaço respeitoso, assim, até certo ponto, porque já presenciei brigas por causa de opiniões divergentes, mas é um espaço muito de escuta mesmo, de você ouvir a opinião do outro e isso fazer sentido, né? Você ir ampliando as suas ideias. E para você, Vini, o que você entende disso, da questão da identidade, dessas mudanças? Eu concordo com tudo que foi dito. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando que realmente talvez os clubes de leitura hoje sejam os poucos lugares que restaram na nossa sociedade, que se tornou uma sociedade muito agressiva. São os lugares que restaram de segurança de debate. Tem uma... no Velhos Demais para Morrer, tem uma leitura que eu sempre percebo, que se o clube ele é majoritariamente negro, a leitura do velho se dá a partir de um determinado entendimento. Se ele é de maioria branca, tem outro tipo de entendimento. Mas ainda assim existe conversa. Então, eu consigo entender, nesses clubes, um lugar de segurança. Por mais que tenha, que você falou que já viu, eu nunca presenciei, mas eu imagino que também possa acontecer. Mas eu imagino que no mundo como é hoje, que uma briga de trânsito da morte, que um celular custa o preço de uma vida, os clubes ainda se mantenham como um lugar de segurança e por isso eles têm crescido, né? Talvez seja isso. E, assim, eu queria saber de você, Oscar, se teve algum tipo de discussão que você gostaria que seu livro despertasse, que já não tenha sido, ou já teve algum tema inédito, assim, que você gostaria que as pessoas falassem do seu livro, ou você acha que eles já foram a fundo em tudo, assim? Já teve algo que é algo inédito? A gente tem aqui, um público novo para fazer um clube. Desculpa, se há algum tema ou alguma interpretação, alguma leitura que as pessoas tenham, que não tenham feito ainda, que gostaria que você fizessem. Escreveu ali e não perceberam? Não, é aquele negócio, né? Eu acho que essa demanda tem que vir dos próprios leitores, né? Quando a gente escreve, a gente tem uma expectativa, é lógico. E em relação a Oditya, ao Nihonjin, por exemplo, eu tinha uma expectativa, porque, assim, eu vejo que os leitores fazem leitura diferente de Nihonjin, dividindo esses leitores em dois grupos, aqueles que são nipodescendentes e aqueles que não são. Muitos, mas muitos mesmo, Niseis, Sanseis, Nikkeis são todos descendentes de japoneses, tá? Entraram em contato comigo dizendo quanto se reconheciam na história de Nihonjin. Mas eu lembro que quando eu estava escrevendo Nihonjin, eu pensava, eu não quero escrever Nihonjin somente para os Nikkeis, eu quero que todo mundo leia e de alguma forma haja identificação e que seja um livro universal nesse aspecto, porque fala do ser humano, fala de migração, que é algo, que é uma experiência pela qual, se não nossos pais, mas nossos avós, de todos vocês, nossos bisavós passaram. Então, a dificuldade da migração, a dificuldade de encontrar uma cultura diferente, essa dificuldade de estar entre mundos, não é? Isso é universal. Eu gostaria que atingisse todas as pessoas de um modo geral. E foi interessante porque uma das primeiras pessoas que veio conversar comigo sobre Nihonjin disse o seguinte: eu não sou descendente de japoneses, né? Ele era descendente de libaneses, se não me engano,
Mas eu me identifiquei muito com a história de Nihonjin, porque os meus pais me contaram alguma coisa parecida das dificuldades que encontraram, e as dificuldades eram muito parecidas com a que você descreve em seu livro. Vini, sobre A Pele em Flor, seu livro mais recente, são contos, como você disse, e com temas que personagens que em momentos de tomada de consciência racial. Em um dos contos, chamado Os Ossos no Quintal, você conta sobre um segredo que transpassa por toda a história do Brasil. Você pode contar para a gente um pouco? Instigar aqui os novos leitores? Sim. Primeiro eu queria dizer que eu estava aqui ouvindo o Oscar com estava prestando muita atenção no que ele estava falando, e que coisa linda é essa, né? Esse é o poder da literatura, né? A força da gente conseguir, mesmo aparentemente não tendo uma identificação imediata, né? Conseguir se relacionar tanto. O Ossos no Quintal, ele vai contar uma história de uma casa, de uma mansão em São Paulo, mansão de uma dessas famílias que são quatrocentonas, e de uma personagem mais velha que ela é muito conhecida por ser uma benfeitora, ela é uma famosa por fazer grandes doações. Ela está fazendo um jantar beneficente e ela contrata uma assessora de imprensa para poder falar daquele jantar e tal. A assessora, ela chega naquele lugar, vê a idade daquela casa, ela já cria mais ou menos o entendimento histórico que aquela casa traz, mas ela está ali a trabalho e tal. E na arrumação da casa tem uma equipe mexendo no jardim, que é onde vai acontecer o tal jantar. E quando eles estão tirando e colocando ali, fazendo o projeto, executando ali o projeto de jardinagem, desenterram um baú. Desenterram um baú que, quando abre a tampa desse baú, esse baú, o conteúdo desse baú, ele é horripilante. A dona da casa quer morrer porque aquilo apareceu, porque aquilo veio à tona. E a partir daí, a partir desse baú, a gente vai vendo a história daquela casa em muitos anos na história do Brasil, né? Então, essa primeira história é em 2024, e a gente vai para o que está acontecendo naquela casa na década de 70, na década de 30, até chegar em 1889, especificamente. E a gente vai entender o que tem dentro desse baú, o que faz essa família ser uma família muito rica desde sempre, de onde vem a riqueza dessa família, que hoje consegue se portar como uma família com valores muito benevolentes e tudo, mas esse segredo percorre a história da casa, e esse segredo, obviamente, é a história do Brasil, né? Que é erguido em cima da escravização de um povo, né? Mas esse segredo continua, essa família vai tentando esconder esse baú, tenta enterrar esse baú como ela tentou, tenta cimentar esse baú, tenta jogar dentro de rio, mas esse baú volta a aparecer de tempos em tempos. E esse conto despertou teve um rebuliço, né? A editora teve que fazer um post, né? Foi, na verdade não foi esse, foi em relação ao Mal do Senhor. Justamente por isso, porque o Mal do Senhor eu me coloco nele o tempo todo. E ele vai buscar a tese, vamos dizer assim, não é uma história de ficção, né? Mas a tese desse conto é que aqui no Brasil teve muito estudo, teve uma falsa ciência, né? A eugenia, que tentou provar a hierarquização das raças, a superioridade da raça branca e tal. Mas nunca teve, e aí dentro dessa falsa ciência tentou-se sempre provar que o corpo negro é desprovido de inteligência, de racionalidade, etc. Mas nunca houve, aliás, e fala-se muito sobre os traumas que a escravidão trouxe para o corpo negro e tal, mas nunca houve um estudo sobre o que causou a escravidão nas pessoas brancas, né? Então, nesse conto, o Mal do Senhor seria o nome de um trauma causado pelo fim da escravidão, que torna aquela pessoa branca incapaz de lidar com a liberdade da pessoa negra. Então, ela foi acostumada, ela cresceu num mundo em que ela pode dar ordem na pessoa negra, em que ela pode bater, que ela pode fazer qualquer atrocidade, e isso estava dentro de uma suposta legalidade, né? Então, o Mal do Senhor seria uma incapacidade de lidar. E eu faço isso
numa primeira pessoa, eu faço isso com o meu nome, e os leitores ficam muito incomodados por eles não conseguirem apontar no conto o que é verdade e o que não é verdade. Né, o que é ficção e o que não é ficção, porque aquilo deve incomodar num ponto específico, e aí a gente teve que fazer um texto sobre aliás, não é sobre o que é ficção ou não, essa resposta é uma das respostas que nunca darei, mas sobre a relação das pessoas com a ficção, na verdade, e o porquê que elas não aceitam esse conto como uma ficção. Oscar, você, com Nihonjin, ganhou o prêmio Jabuti de literatura, e isso em 2011, o livro foi publicado, em 2012 o prêmio, e o Oditian, que é mais recente. Então, teve um grande período aí, né, entre um livro e o outro. Eu queria saber para você como foi esse processo. Você sentiu uma pressão depois de ganhar um prêmio tão relevante para escrever esse livro? Eu sou, a minha principal atividade, como eu falei, é a docência. Sou professor, não é? A atividade que ocupa a maior parte do meu tempo. Então, eu demoro muito para escrever um livro. Depois que Nihonjin ganhou o prêmio, as pessoas começaram, sim, a me pressionar perguntando sobre o Nihonjin 2, quando é que vai sair o Nihonjin 2. Eu sempre achava horrível essa coisa de Rambo 2, né? Nunca gostei nesse negócio de 2. Eu falava, o pessoal não vai ter Nihonjin 2 de forma nenhuma. Mas havia essa pressão, tanto externa quanto uma pressão interna também, né? Porque eu ganhei esse prêmio em 2012, não é? Aí, agora eu vou ter que escrever um livro para dar continuidade a essa atividade de escritor, mas não saía nada. Eu tinha uma ideia na cabeça já sobre o romance 2, que seria o próximo, mas eu sou muito lento, eu não tinha tempo para escrever. Quando me sentava em frente ao computador, escrevia uma linha, não ia além disso durante o dia inteiro, jogava muita coisa fora depois que escrevia uma página inteira e tinha que jogar fora. Então, o romance 2 saiu somente em 2017, ou seja, de 11 para 17 foram 6 anos, né? E 17 para 24, quando publiquei meu terceiro livro, foram quantos anos? Mais 7. Agora temos que esperar mais 7 anos, agora então, eu vou demorar mais 7 anos. Não. Eu estou com engatilhado já. Não sei se até conversei com você. Eu estou com outro livro engatilhado que não é. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Que não é ficção, mas espero que não demore mais 7 anos. Por favor. Espero que saia ano que vem, no mais tardar em 2027. Mas havia essa pressão, sim, e além dessa pressão de escrever, a pressão, qual será a recepção do meu segundo livro após o primeiro ganhar o Jabuti? Havia essa pressão. É lógico que ninguém explicitava essa pressão, mas era uma pressão interna. Eu lembro que o Paulo Lin, quando escreveu Cidade de Deus, ele contou que sentiu a mesma pressão. Ele escreveu Cidade de Deus foi para as telas, né? Ganhou inúmeros prêmios, foi para o mundo todo e foi, assim, vendeu muito, foi bem recebido pela crítica. E ele ficava angustiado sobre a recepção de seu segundo romance. Por isso ele demorou muitos anos para escrever o segundo romance. Então acho que todo escritor sente essa pressão, sim. Aproveitando que você falou sobre televisão, né? Nihonjin acabou de ser adaptado para a TV, está nos cinemas, inclusive aqui em Santos. Queria saber para você como é ver a sua obra em uma telona. Como foi? Foi emocionante. Eu não sei se alguém de vocês já viu, está em cartaz agora. Estreou na quinta-feira da semana passada e fecharia agora na quarta. Geralmente se lança na quinta, não é? E os cinemas exibem até a quarta-feira seguinte. Na quinta entra outra programação. Mas na minha cidade, que é Maringá, São Paulo também, outras cidades, eu sei que houve uma prorrogação e o filme continua em cartaz.
Eu não sei aqui em Santos como é que está. Eu sei que aqui em Santos foi exibido também. Eu não sei se está em cartaz hoje, porque hoje já é sexta-feira, seria a segunda semana. Mas assim, é uma animação, é um longa de animação, se chama Eu e Meu Avô Nirondin, é baseado no meu romance Nirondin, mas como é uma animação não somente para crianças, mas também para criança, é uma animação que não levou, é uma adaptação que não levou para a tela alguns temas mais complexos de Nirondin, por exemplo, a questão da infidelidade conjugal, do assassinato que tem em Nirondin, não é? Então isso vocês não vão encontrar nessa animação, mas essa animação consegue levar aquilo que é essencial, eu acho, que é em Nirondin, que é a história da imigração japonesa no Brasil. Quando as pessoas se referem a Nirondin, geralmente eles falam isso, né? Um romance sobre a história da imigração japonesa no Brasil, e isso está nessa animação. Eu assisti a exibição há pouco mais de um mês em São Paulo, uma exibição especial para convidados. Eu não havia visto ainda, somente o trailer, né? Então você vê a sua história, a história que você escreveu nas telas, ainda o ator que dubla, não é, o personagem principal é o Ken Kaneko, que é o maior ator Nikkei do Brasil. Ele fez Corações Sujos, fez algumas novelas, não é? Não sei se vocês conhecem. Eu sou muito admirador, eu era já muito admirador dele, e ouvir o personagem principal do Nirondin, que é o Hideo, na voz dele, assim, foi muito emocionante. Gente, eu esqueci de dar um recado importante, que quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos pessoas com papeizinhos aqui disponíveis. Quem quiser, pode escrever sua própria pergunta lá. Vini, você começou o livro que você ganhou o prêmio Malê, que é Velho Demais para Morrer, é uma distopia. E aí agora você veio com contos. Como é que foi essa mudança assim, de distopia para contos? Essa pergunta é engraçada, porque ela é feita com muita frequência, assim. Eu costumo responder que eu acho que eu sou muito novo para tentar já me rotular de um determinado gênero, de um determinado, enfim, ou romancista, ou contos, ou distopia, ou enfim. Eu acho que hoje em dia, no mercado editorial, tem uma tentativa de se estabelecer muito rapidamente uma prateleira para e estar numa prateleira facilita muito a venda. O Velhos Demais para Morrer é uma distopia, ele fala sobre envelhecimento, mas ele pega muita gente mais nova, então tem muitos clubes de gente mais nova, ele é muito adotado em escolas, e aí vira e mexe alguém me pergunta, então agora você é um autor de gênero, né, envolvendo distopia, ficção científica e tal, e eu falo que não, foi a história que eu quis escrever naquele momento. E, na verdade, eu não... eu primeiro escolhi o tema, né? Primeiro veio a urgência do tema. Eu passei em frente a uma clínica de cosmética e tinha um cartaz assim com uma foto de 3 mulheres meio abraçadas assim. Dava para ver pelo rosto que era avó, mãe e neta. Mas o corpo delas era exatamente igual. Então, foi a primeira vez que me veio um choque, assim, de... Gente, que mundo é esse? Que o envelhecimento físico não é possível, sabe? Que a gente tem que lutar contra isso. Então, eu comecei a alimentar a vontade e a urgência de escrever sobre aquilo. E quando eu defini que era esse o tema, eu fui entender que gênero me traria as melhores ferramentas para aquele tema. E aí eu cheguei na distopia e fui estudar a distopia, como que se criava uma distopia, né?
regras do mundo, vilania, quem resiste a esse mundo e tal. Mas não foi o contrário, porque muita gente pensa que foi o contrário. E do mesmo jeito aqui no A Pele em Flor, eu queria escrever sobre o tema, eu queria escrever sobre esses momentos de tomada de consciência racial. E o A Pele em Flor, os contos são... o gênero nunca se repete, são muito diferentes. Então, Ossos no Quintal, pelo que eu contei aqui, dá para ver que ele é um realismo mágico, né? Esse baú que continua aparecendo. Mas se vai para o primeiro, é essa autoficção que força o limite entre verdade e ficção, realidade e ficção o tempo todo. O segundo conto ele já vai para uma fantasia, né? Mas eu costumo falar que é uma realidade trágico-mágica pelo que acontece, porque ele vai falar sobre o genocídio da população negra de um jeito muito mágico na visão de uma criança. Então, eu acho que eu não estou no ponto ainda de querer me estabelecer numa prateleira. Quero escrever os meus temas a partir das melhores ferramentas para eles virem para o mundo. E você já está escrevendo alguma coisa ou ainda está curtindo o processo do A Pele? A gente nunca para, não, né? Acho que a gente nunca para de lutar por uma frestinha para seguir escrevendo. Já estou escrevendo, mas só uma coisa curiosa, quando o Oscar, você perguntou para o Oscar da pressão, tem um influenciador muito gente boa que ele fez um vídeo, ele leu todos os meus livros e fez um vídeo, e no fim do vídeo ele fala assim... Vinícius, tipo, assim, ele dá um vídeo, mas é específico, assim, ele fala Empate de 2015, Velhas de 2020, A Pele em Flor de 2025. Eu espero que não demore mais 5 anos para você lançar um livro. 5 e 7, os dois. E eu queria falar, a gente vive num mundo, né, que tá tudo tão acelerado, a gente vê vídeo, vê filmes em velocidade, escuta áudios, e pensando nisso, os clubes de leitura hoje são um espaço de comprometimento, porque você tem que tirar um tempo da sua vida ali para se encontrar, para reunir com as pessoas. Eu queria que você falasse, Oscar, o que significa se comprometer assim, com um livro e com um grupo, né? Em um tempo que parece ser tudo tão descartável. O que você acha que é a importância disso, de ter esse tempo para a leitura e o que os clubes têm para oferecer sobre isso? Essa coisa do comprometimento, não é? Que ocorre quando a gente participa de um grupo, né? Quando a gente participa de grupo, qualquer grupo, a gente tem um compromisso com esse grupo, né? Isso faz com que os leitores saiam de uma zona de conforto, porque todo mundo é assim, né? Nós, como leitores, nós gostamos de determinado tema, gostamos de determinado autor, então a tendência é ler sempre aquele autor, sempre aquele tema, e os clubes de leitura acabam fazendo com que esses leitores saiam dessa zona de conforto, porque frequentemente eu ouço as pessoas que participam de clube de leitura falando isso, assim, eu jamais ia ler aquele livro, jamais seria uma escolha minha, mas o grupo decidiu, não é? E tem aqueles clubes de leitura que são esses clubes em que você recebe o livro, não é? Clube de assinatura. Como a tag, né? De assinatura, isso, em que a pessoa não sabe que livro que vai receber, né? E é lógico que às vezes é natural que haja decepções, às vezes, mas de um modo geral o que elas testemunham é isso, né? Jamais eu compraria esse livro, mas esse livro chegou e eu estou adorando ler esse livro. Então, eu acho que quando é de um clube de leitura e a pessoa sabe que dali a 15 dias, dali a um mês vai ter a reunião, então eu tenho que ler esse livro para não decepcionar os companheiros também. Isso faz parte dessa sensação de pertencimento de que nós falamos agora também, porque pertencer a um grupo também é você se responsabilizar para que aquele grupo continue vivo, né? E eu acho que os clubes de leitura proporcionam isso. E você, Vini? Acho que tem uma coisa muito legal desse compromisso, que é quase um compromisso com a sua curiosidade de mundo, né? Que é o que eu acho que não acontece quando a gente entra nesse ritmo tão acelerado, esse ritmo de tanta informação que a gente recebe,
Tem a sensação que aquilo vai ressecando a gente, né? A gente vê, né, quem costuma ficar com o celular, ou trabalhar com o celular, ou ficar com o celular o dia inteiro. Cara, é tanta informação, e a maioria daquelas informações ela é muito desnecessária. Assim, ela não é uma informação útil, mas útil não no lugar produtivista, mas útil do que vamos fazer com aquilo. Às vezes você entra você scrolla ali uma rede social e você passa meia hora, uma hora e meia sem absolutamente sua mente completamente sendo alimentada por micro instantes de um riso, de uma fofura e tal, e no fim do dia aquilo não significa nada, né? E eu acho que esse comprometimento com o clube de leitura é um comprometimento com uma curiosidade de mundo, uma curiosidade de vida, assim. E eu acho isso muito bonito, assim, né? Como o Oscar falou, às vezes as pessoas que estão num clube, elas não chegam a escolher um livro, mas ela está comprometida com uma curiosidade de enxergar o mundo a partir daquele livro. Isso é muito legal. Eu acho também que esse compromisso é de escritor também, né? O Vinícius e eu estamos nessa mesa, eu acredito, porque nossos livros são lidos por clube de leitura, não é? Então, nós também temos compromissos com os clubes de leitura. O Vinícius também deve participar de reuniões de clube de leitura, né? Você deve ser convidado a participar de reuniões remotas, na maioria das vezes, porque presencialmente é difícil, né? Então a gente acaba se comprometendo e, ao mesmo tempo, nós somos faz bem para a gente, né? Os nossos livros vendem mais também, e os clubes trazem um benefício muito grande, então, para os escritores, não somente para os leitores. Quando eu participei, eu vou falar para a Gabriele muito agora, porque a Gabriele, eu encontrei com ela ontem, vindo de Congonhas, né? Ela falou: Oscar, eu te conheço, porque a gente já conversou, né? Trabalhamos juntos em um clube. Isso, então, em abril, ou já era maio deste ano, eu peguei dengue. Foi mesmo, verdade. Você lembra? Lembro. Estava com dengue? Eu peguei dengue, fiquei muito ruim. Fiquei hospitalizado, minhas plaquetas chegaram a 9.000. Para quem já teve dengue, sabe, né? Essa coisa de medir plaquetas, né? 9.000 é muito baixo. Muito baixo. Eu cheguei a ponto de passar todas as minhas senhas para minha esposa, senha de banco. Caramba. Aí a Gabriele, que eu não conhecia, mandou uma mensagem para mim. Acho que foi você que entrou em contato primeiro, depois nós continuamos conversando, né? Eu sou do clube de leitura do Felipe Neto e tal, e o Nil Rondinho vai ser o livro do mês, né? De maio, né? Do clube. Ela não tem ideia do bem que fez isso para mim, porque eu estava muito mal mesmo. Eu estava no hospital. Caramba, não sabia disso. Eu estava no hospital, acho que eu falei que estava com dengue, né? Mas eu estava no hospital e recebi essa mensagem e não estava bem mesmo. Eu passei a minha senha para minha esposa, né? E aí me deu um ânimo tão grande, né? Saber que o meu livro foi escolhido pelo clube de leitura do Felipe Neto. Felipe Neto, eu não gostava dele antigamente, depois passei a gostar, não por causa do clube de leitura, mas antes, em função de seus posicionamentos ideológicos, políticos, enfim. E eu sabia da dimensão, né, do clube, do alcance do clube, então fiquei realmente muito, muito feliz da Gabriele ter entrado em contato comigo, conversado comigo, e depois eu continuei conversando com ela, né? Ruim, né? Eu não sei se eu comentava com você sobre isso, você mandava... Não, a gente pediu, eu falei, vamos gravar um videozinho contando ele, eu não tenho forças. Exato. Agora sim, eu lembrei disso. Você pediu para eu gravar um vídeo, eu não conseguia gravar um vídeo porque eu estava muito fraco mesmo, não conseguia falar direito, enfim. Mas depois fui melhorando e acabou dando certo. Felizmente. Então, o clube de leitura, os clubes, né, de um modo geral, fazem essas coisas com o escritor também. Fico feliz em saber. A minha história, né, como mediadora, assim, eu sou mediadora há 10 anos e sempre tem a gente que faz a curadoria, né, geralmente eu tento fazer uma coisa mais democrática. A gente faz uma listinha de livros e aí a gente vota para ver quem vai.
E aí, logo no início do ano, eu fui recebendo livros, e aí tive contato com o Nihonjin e fiquei apaixonada. Falei, a gente tem que ler esse livro no Clube FN. E eu lembro também, quando eu fui comunicar a Rita, ela ficou muito feliz e logo depois ela me ligou chorando, falando, Gabi, pela primeira vez um livro da Fósforo entrou na lista dos mais vendidos graças ao Clube FN, então fiquei muito feliz. E um livro tão importante, que tem uma história tão interessante, é uma leitura assim, que me marcou muito mesmo. E quando eu gosto assim, de uma coisa como mediadora, eu falo, não, a gente tem que ampliar essa história, fazer ela chegar em mais leitores, porque ela traz muitos ensinamentos, muitas reflexões. Então, eu fico muito feliz que você também ficou feliz com o nosso encontro. Assim como o Vinícius também, que foi outra pessoa que eu chamei para a gente ler no Clube FN. Foi um pedido do Felipe diretamente, que ele apareceu, a editora mandou o livro e ele ficou encantado também. E a gente se conheceu através disso, né, Vini? Foi uma experiência muito incrível. Gente, assim, foi uma conversa com tantas pessoas diferentes, com perfis tão diferentes, isso é tão enriquecedor, né? E trabalhar com vocês também, você, Júlia, foi ótimo, foi uma delícia. Que bom. Podemos abrir para as perguntas? Tem uma pergunta? Gente, vê lá, hein, gente? Peguem leve. Sexta-feira. E agora tá rolando, não sei se todo mundo tá vendo, mas tá rolando uma pressão. Porque uma pessoa, Exatamente. Uma pessoa pediu um papelzinho, tá assim, pá, todo mundo vai, escreve logo. Escrever à mão ainda, gente? Tanto tempo que ninguém escreve à mão. Ninguém mais escreve à mão, né? A mão está até tremendo ali. Eu estou vendo a plateia, a gente tá com alguma dificuldade porque está escuro lá, né? Mas tem bastante gente, né? Eu sempre fico procurando alguém quem eu me reconheça, assim, né? Uma coisa que eu sinto falta em eventos como esse tem poucos homens, né? Tem muitas mulheres. Exatamente. Eu acho, em clubes de leitura eu sinto também muito isso. Tem poucos homens, né? E eu fico, olha aí, ó. Eu fico procurando caras niqueis também, em quem me reconhecer. E geralmente eu vejo poucos também, né? Não sei se há algum, aí eu não consegui ver nenhum. Menina, agora ela passou para as amigas, desculpa. Mas eu tô vendo, as amigas vão aprovar a pergunta? Entendi. Não, então vamos aproveitar aqui, vamos pedir também que quem aqui já tem um clube ou quer criar um clube também, se quiser fazer perguntas sobre isso, a gente está aqui para ajudar a responder. Se quiser colocar nossos livros no clube, a gente participa, né, Oscar? É bom que vocês já vão chegar neles e, dia 30 de novembro, vocês vão presença no meu clube, tá? Então, mas eles são escritores bem abertos a isso, né? Sim, sempre. Olha, todas as perguntas. Obrigada. De nada. Vamos lá. Essa aqui é de vocês? Essa primeira aqui? Não? Tá. Sou de um grupo de leitura aqui de Santos. Mania de Ler, que existe há 22 anos. Quem fez essa pergunta para eu saber? 22 anos, que coisa linda. Parabéns. Estudamos um autor por mês, onde cada membro faz opções por uma obra desse autor. Pergunta: vocês consideram que as escolas poderiam incentivar mais grupos dessa natureza e se apoiariam pessoalmente? Primeiro, que incrível saber de um grupo com 22 anos. Olha, eu acho que tem, inclusive, essa demanda faz parte de uma série de demandas que eu acho que faz parte daquela que acabam conversando com aquilo que a gente falou inicialmente, né? De ter políticas públicas, né? De fomento à leitura, de fomento ao prazer da leitura. Eu gosto muito de dizer isso, porque muitas vezes na escola a gente aprende a não gostar do livro, né, do objeto livro. Muitas vezes em escolas a gente aprende a ler errado.
Em que sentido? A gente vai aprender a ler a partir de um traço sociológico daquele autor, daquela autora. A gente não aprende a ler o que está no livro, a gente aprende a ler o contexto daquele livro e somos obrigados a ler um livro extremamente difícil e tal. Eu gosto muito mesmo de falar mal do José de Alencar, por exemplo, que eu fui obrigado a ler, eu detestava aquilo. Então, acho que faz parte a demanda de ter grupos de leitura, eu acho que faz parte de um contexto inteiro de políticas públicas de fomento à leitura, né? Então, igual a gente falou aqui da lei do preço fixo, por exemplo, que é um projeto que não consegue ser aprovado no Brasil, que está aí um projeto que baratearia, que não permitiria grandes empresas de comerem todo o mercado, baratearia o livro, ou, por exemplo, tem uma outra ideia do livro na cesta básica, por exemplo. Então, acho que tudo isso poderia ser projeto público de leitura que passariam por uma mudança nas escolas também. Só uma dúvida, vocês selecionam um autor ou autora por mês e aí cada membro escolhe o livro que vai ler, é isso? Ai, que interessante. Essas leituras, essas obras, que é um enriquecimento muito grande. Nós estamos hoje com cerca de 50 membros. Você imagina em 22 anos? Nossa. Fantástico. Vocês têm catalogado os livros que vocês leram? Ai, que legal. Nossa, que linda a iniciativa, parabéns. Porque... Esse mês escolhemos que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Aham. Não dá para pronunciar. Acabou de chegar, o segundo está em pré-venda, do Barão. Satantã. Isso. Caramba, que legal. Ah, eu posso entrar? Eu posso entrar online? Porque eu quero ler o livro. Caraca! Sempre. Vou ter que vir para Santos, vamos ter que marcar outra para a gente participar. Olha, assim, porque manter um projeto desse não é fácil, não é assim? Uma coisa é criar o projeto, uma coisa é manter por 22 anos. Eu tenho um projeto, eu sou coordenador de um cineclube na minha universidade, é uma labuta todo mês, não é? A gente tem que escolher um filme, assistir o filme e conseguir adesão para as pessoas participarem desse clube. No caso de vocês, é um clube com reuniões presenciais, no nosso caso é com reuniões remotas, não é? Mas parabéns. A Simone, cadê a Simone? Oi, Simone, boa noite. Pergunta aos dois escritores. Como a escrita se insere na sua vida no dia a dia? Existe uma rotina ou a escrita ocorre em momentos únicos, especiais? Com você, Vini. Simone, eu sou muito rotineiro. Eu tento criar um mesmo ambiente, replicar o mesmo processo para que aquele nível de concentração seja possível, né? Então, para mim é como se fosse um mergulho em apneia, e depois de descer e encontrar uma corrente ali no fundo do mar, é ali que a coisa funciona. Fazer esse movimento todos os dias, ele é mais fácil com uma rotina. Né? Descer de apneia e chegar nessa corrente é mais fácil com uma rotina, para mim. O problema é quando a vida não facilita essa rotina. Então, por exemplo, eu costumei, por algum tempo, acho que eu já faço uma jornada dupla aí. Vamos pegar desde 2015 que eu lancei o primeiro livro, né? Então, um pouco antes. Então, já passou aí de, sei lá, uns 12, 13, 15 anos que eu faço uma jornada dupla. Então, teve um período que eu entrava no trabalho às 9
E aí eu comecei a chegar no trabalho às 7, para eu poder escrever antes do trabalho e poder, enfim, depois que começava não dava mais, né? Então, a escrita ela se encaixa nos momentos que dá para ela encaixar, mas eu tento fazer que esses momentos sejam rotineiros, né? Para aquele mergulho de apneia ficar mais fácil. Vou só aproveitar o gancho aqui, que tem uma outra pergunta que é só para você. Vini, parabéns pela trajetória. Quais são os seus autores inspiradores e quando você decidiu que seria escritor? Um abraço, Sérgio. Foi o Sérgio que escreveu? Gosto que a Gabi aponta. Levanta a mão, quem fez essa pergunta. Depois o Oscar tem que falar da rotina dele também. Obrigado, Sérgio. São muitos autores, né? Eu acho que não tem uma personalidade específica, até porque eu acho que são referências para coisas diferentes. Então, por exemplo, posso citar aqui de cabeça que a Octavia Butler é uma grande referência pela capacidade dela de trazer temáticas que eu gosto, temáticas muito intrincadas, enraizadas, para dentro de uma história que aparentemente é muito leve, uma história muito de entretenimento e etc. Então, isso é uma referência para mim. Eu acho que Jefferson Tenório é uma referência pela continuidade, né, da obra, não é continuidade a palavra, pela capacidade de manutenção ali do projeto dele. Acho que, enfim, são tantos. Acho que, assim, de cabeceira, Machado é uma referência muito grande, porque eu nunca consegui ler mais nada que eu desse tanta risada, assim. Por isso que eu falo de cabeceira, porque eu pego Machado para ler, para rir, que eu acho graça, né? Tem naquele cinismo dele. Enfim, eu acho que para cada, por exemplo, quando eu fui escrever Velhos, eu passei muito tempo lendo só distopias, né? Então, Kadik e essas coisas. Então, assim, eu acho que são referências também por projeto. Hoje eu estou num momento chatíssimo de leitura, não sei se o Oscar passa por isso, que eu estou escrevendo um livro novo e aí eu estou lendo só autores e autoras que escreveram coisas relacionadas àquele tema. Então, estou lendo muito James Baldwin, que para mim esse sim é um prazer, Ta-Nehisi Coates, que é um prazer, livro da Toni Morrison. Então, mas eu estou monotemático assim no estilo e no tema, mas tem referência para cada necessidade específica. Oscar, vou completar porque o Enzo, que é estudante do ensino médio, está aqui, perguntou também. Como você se sente ao escrever e também como seria seu hábito de escrita? Vamos lá. O Vinícius é um cara... Você está falando Machado de Assis, Vinícius? Acho que você é um cara inteligente e sensível, acho, porque o Machado de Assis pede, né, inteligência e sensibilidade do seu leitor. E você falando que você ri muito lendo Machado de Assis, a primeira coisa que eu pensei foi isso. E eu queria... Assim, eu invejei muito o Vinícius quando ele está falando da rotina dele, da disciplina. As pessoas têm um estereótipo do Nikkei, não é? Quando eu digo que sou professor, é matemática, né? Física, né? E as pessoas acham que eu sou um cara disciplinado. E não sou disciplinado, não sou. Primeiro porque a minha atividade docente não permite, porque tem um semestre que eu dou aula na segunda, no próximo não tenho aula na segunda, tenho na terça, tem semestre que dou aula à tarde e noite, no próximo já só de manhã, então é difícil manter uma rotina dessa forma, mas mesmo que não tivesse esse empecilho, eu acho que não conseguiria manter essa rotina, porque tudo me distrai. O mundo me distrai e logo eu estou no computador lá e vou fazer outra coisa, enfim. E tem alguns escritores que comentam isso, de quem eu ouvi, parece que Milton Ratum também é disciplinado, mas eu lembro do Tony Bellotto, uma vez ele falou que ele acorda
Isso há uns 10 anos atrás, não mais, eu acho. Ele acordava, levava o filho dele para a escola, de manhã retornava, aí passava a manhã inteira escrevendo. E era uma rotina de segunda a sexta dele, não é? Eu não tenho essa rotina, eu escrevo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? O tempo todo estou escrevendo de alguma forma, porque estou pensando, e eu não escrevo no papel, no computador, mas estou registrando no meu HD, e uma hora eu sento no computador e passo o que está no meu HD aqui para o HD do computador. Então, estou a toda hora escrevendo, não tenho essa rotina, não. Adorei, são opostos aqui. É uma pergunta aqui que não tem nome, mas é para os dois. É verdade, é verdade. Como vocês sabem que escreveram um projeto final? Sempre que eu escrevo minhas histórias, se eu leio demais o que escrevi, me dá vontade de descartar. Parabéns pelos trabalhos. Como você sabe que você chegou? É você. Ai, gente, isso é muito difícil mesmo. Eu acho que... Que bom que tem prazo de entrega, né? Para mim é meio assim. E não é só com a literatura, não. Eu trabalho com audiovisual. E chega um ponto, em momento nenhum a gente assiste a um filme, a gente assiste a um corte final. É meio na literatura. Eu estou vendo... Não é que eu estou lendo um livro, né, o que eu escrevi ali, eu estou lendo o livro finalizado. Não, estou vendo a última versão dele. Se a editora prorrogar esse prazo, vai continuar sendo mexido. Para mim, chega um ponto que eu não aguento mais. Eu não aguento mais, assim, que é o ponto da revisão mesmo. Cara, porque aí para mim eu já não consigo mais... Porque enquanto estiver podendo mexer, você vai mexendo, não tem final ali. Mas a revisão é assim, o livro fechou, agora começa a revisão. Cara, você tem que ler tudo de novo. Sem poder mexer, eu acho meio ruim, eu sofro um pouco, porque não dá vontade de mexer. Mas, para mim, só é final porque tem um prazo de entrega, e a gente não pode brincar com isso, que a gente depende disso. Então ele se torna final. Mas ainda, para mim, sempre será um rascunho, versão 73, final 2, vai essa. E você, Oscar, quando você fica ali remoendo, fica apagando? Como é essa sua relação com o projeto final? Eu escrevo e reescrevo muito, não por pressão da editora, né? Por uma pressão minha mesmo. Eu demoro muito para chegar no resultado final. 7 anos? 7 anos. 7 anos, né? Então, eu escrevo, reescrevo, jogo fora, retomo, né? Então, meu processo é esse. Era essa a pergunta? Acho que nem era muito essa, né? Como você falou que era para o Vinícius, eu me distraí. Como você sabe que escreveu o final? A pergunta para o Vinícius. É que nem o Celto Mello, aquela com o Celto Mello, né? Eu fui tomar um cafezinho, responde você. Você está pensado. Como você sabe que chegou no projeto final? Como eu sei que eu cheguei no... Acabou o romance, não tem mais o que fazer. Mas é mais ou menos o que o Vinícius falou. Tem uma hora que você tem que parar, né? Senão... Não vai virar uma trilogia? Não, porque senão a gente não termina nunca, né? Porque eu releio meus romances e fico... Nossa, aqui não está legal, né? Já pronto, já impresso, já vendendo, né? Que não ficou legal, deveria ter feito de forma diferente. Então, chega uma hora que você tem que botar ponto final e mandar para a editora e... Uma outra pergunta aqui que dialogou um pouco com o que você falou é da Luciana, que perguntou. Gostaria de saber se os autores consomem audiovisual, se por streaming ou cinema, e quais são as suas obras literárias preferidas, se ouvem podcasts e álbuns musicais, se sim, quais? Obras literárias ou do audiovisual? O tudo. Podcast, filme, série, vai. Aberta essa pergunta. Eu amo filmes. Super entraria no seu cineclube. Eu amo filme. Não sou tanto mais da série,
por uma questão como a gente tem que ler muito, então eu costumo ver assim, todo mundo falando de uma série, eu vejo quantos minutos dura o episódio, quantos episódios tem, aí eu vejo se eu vou ou não, não é nem de gostar ou não, entendeu? Você é contra assistir na velocidade 2.0? Não, isso é impossível. Daí não, mas eu gosto muito de filme. Eu gosto muito de coisas que têm fim, gente, e eu acho o filme maravilhoso nisso. A série eu acho que às vezes prolonga muito. E eu gosto muito de reality show, né? Trabalhei muito com reality show, inclusive. Gosto muito de assistir umas coisas tipo Compradores de Ilha, que são gente muito rica escolhendo casas em ilhas. E elas não escolhem determinada casa porque a janela do quarto está virada para norte, eles queriam para leste. Tem coisas assim que eu gosto muito. Eu gosto muito de filmes bem comerciais, assim, tipo Parque dos Dinossauros, Indiana Jones, essas coisas. Ainda não sou do time do podcast. Já tem muitas vozes na cabeça, né? A minha companheira está aqui e ela vai confirmar. Às vezes a gente está viajando, ela bota um podcast, eu falo assim, não pode falar palavrão aqui, gente? Fala assim, mas caralho, que falação da porra, gente. É muita gente. É isso, já tem vozes demais. Meu Deus, é muita coisa acontecendo. Não pode ser algo que piora isso. Então, eu ainda não consegui entrar no podcast por conta disso. É isso, tá bom, né? Vocês ficaram satisfeitos com a resposta dele? Tá bom. E você, Oscar, o que você consome? O que você assiste? O que você ouve? Então, não é literatura, né? É audiovisual só. De tudo. De tudo. O que você quiser compartilhar aqui, você pode... Então, tá. O que eu consumo de literatura... literatura japonesa, bastante. Eu gosto muito dos russos, eu gosto muito, muito dos russos. Eu deveria ler mais contemporâneos, mas eu leio, não sei, eu tenho lido poucos contemporâneos. Eu leio bastante os clássicos, de um modo geral. Eu acho que os que eu gosto mais são os russos e os japoneses. Eu consumo bastante filme. Por isso que eu tenho o Cineclube. O último que nós vimos foi o Silêncio. O Silêncio não, o filme se chama Silêncio, que é do Martin Scorsese, que é uma adaptação de um livro de um japonês chamado Shosaku Endo, que fala sobre a chegada dos missionários cristãos no Japão no século XVII e de que forma eles foram... Houve muita repressão, violência, mortes em função dessa tentativa, né, dos missionários católicos de convencer os japoneses que já tinham a sua religião, que já tinham as suas crenças de que o catolicismo era melhor, né, porque prometia um paraíso após a morte, enfim. Então, eu gosto muito do cinema japonês também, né? Gosto bastante de cinema japonês. E eu ouço podcast. Eu ouço bastante podcast, eu ouço bastante Escafandro, radionovelo, enfim. Ô, Oscar, já que a gente está conversando, eu e a minha companheira, a gente gosta muito de literatura japonesa. Kawabata, Banana Yoshimoto. Tô com e o meu pra favorito é Yukio Mishima. Yukio Mishima. Que para mim é o mais doido de todos. Não sei aqui quem conhece a obra do Yukio Mishima. É sempre algo muito pesado. E eu leio falando assim, cara, que cara louco. Por que eu tô lendo isso? Por que ele escreveu isso? Mas eu acho fantástico. Não é só literatura, a vida dele é muito louca. A vida dele inteira. Mas o Pavilhão Dourado, que eu acho uma loucura, né? Eu acho meu livro favorito, assim, dos japoneses. Ó, a gente tem poucos minutos agora. Vou fazer aqui a penúltima pergunta, que é da Angélica, de 15 anos. Olha. Agora foi, não? Cadê a pergunta de vocês? A Angélica disse que faz parte do Clube do Livro, que é uma extensão da Unifesp, que acontece na escola que ela estuda, que é o Padre Bartolomeu de Gusmão. Gostaria de saber, do Vinícius, de como inicia esse pensamento, de como começou a escrever, de como persistiu nisso e de como se ajeitou para isso acontecer durante a sua vida, seja pessoal ou profissional. Como se levou para cada livro ter seu final. Agradeço por ouvir tudo que escrevi e irá responder. Angélica. Como?
Angélica. Ai, Angélica, eu vou tentar resumir, porque eu tentei fugir muito da escrita, né? Escrevo desde criança, como um método de me entender no mundo, como um método de conseguir entender o que estava acontecendo comigo, entender o mundo, né? As transformações. Então, eu me lembro muito criança já escrevendo, às vezes não alguma situação em casa que eu não conseguia verbalizar para os meus pais, eu escrevia para eles uma carta, entregava para eles, às vezes de uma situação assim que eles estavam falando e eu não conseguia responder. E aí eu parava, ficava um momento escrevendo e devolvia para eles. Então a escrita sempre foi esse lugar de entendimento. Obviamente, no momento da infância, era muito... Me interessava pela mágica que era colocar o lápis no papel e ver o que o papel tinha para me dizer, né? E depois aquilo foi ganhando contorno de entendimento, de questionamento. Só que me tornar escritor, eu acho que nunca era a gente não, e eu digo a gente, né, com a minha família, a gente não entendia isso como uma possibilidade real e concreta. Então eu fui escolher minha profissão escolhendo, pensando assim, que profissão que eu posso ter, que eu posso escrever o dia inteiro. Eu quero escrever o dia inteiro e ganhar dinheiro por isso. Esse foi o método. E aí eu virei redator publicitário. E trabalhei uns anos como redator e depois de uns 6, 7 anos, não é isso, aquilo não estava satisfeito. E aí eu falei, então é hora de virar escritor. Não, essa realidade não é para mim. Então eu fui estudar roteiro audiovisual. E aí no roteiro audiovisual fui ganhando mais ferramentas para contar uma história, entendendo a indústria, como que funciona e tal, muito apaixonado por filmes, então achei que era esse o caminho. Mas em algum momento também me dei conta de que tem algo aqui que ainda está me comendo aqui por dentro. E aí foi quando eu parei para escrever meu primeiro livro, que eu falei para vocês, O Empate. E O Empate eu vejo como muito esse livro que precisava sair, ele precisava acontecer para eu me encontrar, né, nesse lugar, para eu encontrar aquela mesma paixão que eu tinha quando era criança, para eu reencontrar com ela e nessa altura da vida conseguir transformar aquilo numa possibilidade. E assim foi, né? Depois do Empate já comecei a escrever o Velhos Demais para Morrer, terminei o Velhos, né? Tem um período do livro que a gente tem que trabalhar para ele ganhar musculatura, para ele conseguir andar sozinho, mas assim que passou esse período do Velhos, já comecei a trabalhar em outro livro, depois veio a ser o A Pele em Flor, mas foi mais ou menos assim, eu acho que era um plano A que eu não via como possibilidade, então eu fui para o plano B, o plano B não deu certo, eu fui para o plano C, e o plano C me levou de volta para o plano A. Acho que foi meio esse o caminho. Bom, então é isso, né, gente? Eu vou encerrar aqui. Primeiramente, agradecer o convite do José, a presença de todos vocês nessa sexta aqui à tarde, dizer que foi um privilégio, um prazer estar aqui. E vamos lá, espero que vocês tenham se interessado pelo livro do Vinícius e do Oscar, que eles estão ali autografando, dá um abraço neles. É isso, esperamos vocês ali na sessão de autógrafos. Obrigada. Chega o microfone.